Salve o poder para o Senhor Jesus, amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, abra a palavra do Senhor em Marcos 16, a partir do versículo de número 11. Marcos 16, 11. Todos, amém? Diz assim a palavra do Senhor. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo. Indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda a estes o quê? Creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua, o que está escrito? A sua incredulidade, e além disso, e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles quem? O Senhor. Mas ele não tinha subido? Não tinha subido? Mas eles seguiram. E quem estava com eles? O Senhor. E confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Podeis se assentar, amado, em nome de Jesus Cristo. Interessante essa passagem, né, amados? O que me chama a atenção é que Jesus, quando a gente lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê em vários momentos, amado, nem 2, nem 3, mas em vários momentos Jesus falando que ele seria açoitado, humilhado e que ele seria morto, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Várias vezes Jesus falou isso. E num evento muito específico que nós lembramos, Jesus Cristo ele fala sobre isso. E Pedro, certa feita, ele diz que isso não aconteceria a ponto de Jesus repreender e falar: para trás de mim, Satanás, porque tu não pensa nas coisas de Deus, mas somente das coisas dos homens. E isso um pouco antes do próprio Senhor perguntar: que dizem os homens ser o filho do homem? E eles dizem: alguns falam que tu é um dos profetas, outros dizem que tu é um de Jeremias ou Elias. Aí Jesus fala: e vocês? Que dizem que eu sou? Aí Pedro, cheio do Espírito, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus pega e fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. E quando Cristo anuncia o plano de redenção, de salvação, Pedro dá lugar à carne e fala: não, mas isso não vai te acontecer. Cristo vai e repreende. Irmãos, isso nos chama a atenção porque nós vamos estudar sobre isso, os dons espirituais, e hoje o dom da fé. Por que eu estou abordando isso? Como disse, Jesus Cristo não disse nenhuma, nem duas, nem três, várias vezes. Romanos 10,17 diz que de sorte a fé vem e ouvir a palavra de quem? De Deus. Daqui de Deus fala a palavra de Cristo, que Ele é Deus. E eles ouviram, mas a despeito de ouvir, eles não tiveram fé. Note que a fé e a incredulidade, elas quase que andam de mãos dadas. Quase que andam de mãos dadas. A fé
e a incredulidade. O próprio Cristo, o próprio Senhor, falando, ensinando, soprou sobre eles o Espírito, eles expulsaram demônios, curaram enfermos, pregaram o Evangelho, pessoas se converteram, tiveram experiências maravilhosas, absurdas. Irmão, a gente está falando de alguém, de Pedro, que andou sobre as águas. Tem noção? Pedro andou sobre as águas. Ele falou: se és tu, manda que eu vá até ao Senhor. Vem. Ele foi. E a Bíblia diz que ele começa a olhar o vento, as ondas, ele começa a afundar. Porque desviou o foco da sua fé. Fé e incredulidade quase que andam de mãos dadas. Ele afundou. Aí ele volta a clamar: Senhor, salva-me! O Senhor vai lá e salva ele. Mas dentro do barco estavam os demais. Ninguém teve a ousadia de pular na água e andar sobre as águas. Pedro teve. E andou. O mesmo Pedro que, quando foi posto à prova, o negou. Então, por mais que eles ouviram e viram, tiveram experiências, irmãos, a fé deles era oscilante. Então, assim, irmãos, não é diferente da gente, não, irmão. A gente vem ao culto quinta, oração terça. Alguns de nós, não vou dizer todos, porque eu sei que não é todos. Alguns de nós têm uma vida de oração em casa. Alguns vão aos montes e oram no monte, se consagram, buscam. Alguns, não todos, tenho certeza que não. Buscam. Alguns leem a Bíblia fielmente, em forma de meditação, de consagração, de aplicação, não só para informação, mas de aplicação das Escrituras na sua própria vida. Alguns. E ainda assim, amado, a gente pode trafegar nessa rua chamada incredulidade, ainda assim. Não só para crer no Senhor, mas também para não receber do Senhor o dom da fé. Que uma coisa é uma fé salvífica, outra coisa é o dom da fé para fazer coisas extraordinárias. O dom da fé não é a mesma fé soteriológica, é um dom específico. Então note, amado, que o Senhor aqui, ele apareceu após ressurreto, e o texto é muito claro em dizer, e ouvindo eles que Jesus vivia, eles ouviram que Jesus vivia, e que tinha sido visto por ela, o texto fala: não creram. Não creram. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles, indo a caminho para o campo. E indo eles, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Eles duvidaram de novo, amado, de novo. Aí eu começo a entender o porquê da entrada de Cristo no cenáculo. Porque se talvez Cristo batesse na porta ali e eles abrissem, seria algo muito natural, sim ou não? Ele falou: eu vou mostrar para eles quem eu sou. E após o ressurreto, o que ele faz? Atravessa a parede. Aí o que ele diz lá dentro? Uma frase específica. Depois ele está lá dentro lá. Alguém lembra? Porque me viste creram? Aí, quando ele aparece, aí depois, quem chega depois? E o que ele fala para ele? Porque me viste, aí ele fala: porque me viste creram? Mas bem dentro daquele não me viu e creu. Aí, toca! Porque eles pensaram que era fantasma. Toca, para ver se um fantasma tem carne e tem osso. É o grande mistério do corpo glorificado, o corpo ressurreto. É o grande mistério. Ele atravessou a parede e ele falou: toca. Está aqui a marca. Toca. Eles tocaram. Mas ele podia ter falado assim: não, Senhor, eu já estou vendo, eu creio. Mas ele tocou. Tocou ainda. Não precisa, mestre. Não, mestre, eu creio. Ele quis tocar. Para ver algum nível, irmão, de incredulidade que nós, como igreja, possamos estar emergidos.
E há irmãos, e eu digo irmãos, porque não é uma questão soteriológica, é uma questão de fé. E há irmãos nossos que não creem na continuidade dos dons espirituais. Não creem. Aí pega, de repente, por exemplo, esse texto aqui, falando, mas essa palavra aqui de Jesus foi específica para os apóstolos. E depois da morte dos apóstolos, findou-se os dons. Você vai ouvir mestres mesmo, doutores, pessoas instruídas, capacitadas, afirmando isso, que os dons cessaram, que essa palavra aqui foi específica para os discípulos. Mas a grande questão, note que o texto não é especificamente para os discípulos, senão estaria escrito assim, 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente. Lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, porque não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. 15. E disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão. Isso aqui está específico para os discípulos ou está aberto, amado? Está específico ou está aberto? Para mim está aberto. Estes sinais seguirão os que creem. Os discípulos ali, quem vai ouvir, quem vai ler, e quem crer, estes sinais seguirão aos que creem. Quais sinais? O Cristo vai falar. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Isso mostra que após a partida de Cristo, eles creram na palavra do Messias. A partir dali eles passaram a crer na palavra do Messias, e os sinais começou a evidenciar. E por que os sinais, amados, às vezes nos são necessários? Não é a base, mas é necessário, para a gente perceber que o Senhor está conosco. Note, eu disse isso aqui e torno a repetir, e talvez eu fale isso até nós terminarmos. Isso não significa, a despeito dos sinais, dos milagres, prodígios, que o Senhor aprova a nossa conduta. Não aprova a nossa conduta. Mostra o seu poder, a sua glória, e os dons e os sinais arrogam a glória não para o homem, mas para o Senhor. E muitos naufragaram nisso daqui, de entenderem que, se eu opero nos dons, logo Deus aprova minha conduta. Então eu posso vir da maneira que eu bem entender, e Deus continua a me usar. Mateus 7 pode nos dar uma terrível notícia. Mateus 7, 21. Então o Senhor foi confirmando a palavra como sinais que se seguiram. Amém. Ou seja, assim seja. Mas esses sinais, esses dons, esses prodígios vão seguir aquele que crer. Aquele que crer. Então, tudo passa pela fé. Se a gente não tiver fé o suficiente, isso não vai nos seguir, isso não vai nos acompanhar. A gente vai passar pela fé, a gente vai ser salvo, nós vamos para a eternidade. Muitos cristãos de todas as eras, de todas as terras, vão ser salvos, mas nunca, de repente, vão experimentar esses sinais aqui. Por quê? Porque creu no Messias, foi salvo, tem a redenção, entrou na eternidade, mas nunca experimentou. Por quê? Porque não creu. Não creu para viver, para experimentar, para ter. E os dons em específico, a Bíblia diz que a gente deve buscar, a gente deve orar com zelo, os melhores dons, mas a soberania de Deus, Ele dá a quem Ele quer. Ele dá a quem Ele quer.
para o que for útil, como diz 1 Coríntios 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então Deus concedeu à igreja dons. Nesse momento em que ele esteve com os discípulos, a Bíblia diz que Jesus ficou aqui quanto tempo? Depois de ressurreto. Quanto tempo? 40 dias. Depois de 10 dias, Pentecostes, vem o Espírito Santo. E o que Cristo falou? Olha só, vocês vão receber, Atos 1:8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E vocês vão ser minhas testemunhas. Logo após o revestimento do Espírito Santo, irmão, os irmãos saíram inflamados, como labaredas de fogo nessa terra. E por que era tão pertinente também os sinais? Para que aqueles que vissem os sinais poderiam aplicar a sua fé em Deus. Porque se fosse só argumentação, seria muito difícil, porque tinha muitos oradores excelentes naquela época. Tanto que o apóstolo Paulo ele fala em vários momentos na sua carta, em especial Corinto, ele diz, olha só, a minha palavra e o ministério não chegou até vocês só com palavras de persuasão humana, mas em demonstração de poder e do Espírito Santo. Então os dons evidenciavam o poder de Deus nos pregadores, nos profetas. Porque, irmão, não tinha internet como tinha agora não. Como é que era a publicidade? Era o boca a boca. O que acontece hoje na China, se a gente dá um Google, dependendo do governo lá complicado, a gente consegue ter informação lá. O que acontece na Rússia, na Ucrânia, com dificuldade, mas a gente consegue. Antigamente não. Então Deus ia revelando os seus sinais com tanta veemência para que os povos vissem e crescem. Mas só que Deus não quer que o povo crê por causa do sinal. O sinal só evidencia o poder de Deus. Mas Deus não quer que o povo só crê por causa dos sinais. Tanto que Paulo também fala assim em Corinto. Os gregos buscam sabedoria. Os judeus pedem o quê? Sinais. Mas eles creram. Ainda com sinal. Entendeu? Então, Deus quer que a gente desenvolva os dons, mas que tenha um relacionamento íntimo com Ele. Comunhão com Ele. Então nós devemos seguir sim, com dedicação, buscar sim, com zelo, os dons, mas devemos nutrir um relacionamento com Ele, desenvolver esses dons, amados. Nutrir essa vida de intimidade, comunhão com Deus, consagração e desenvolver. Tem uns textos aqui interessantes acerca disso. 1 Coríntios 14, versículo 1. Paulo diz assim, sigam o caminho do amor. Amados, por que Paulo fala isso para essa igreja aqui? Se alguém dá a orientação de ter amor, significa que tem? Precisa ter, né? Mas a igreja não estava operando em dom? Estava operando. Mas tinha amor? Então o que Paulo queria ensinar? Não adianta operacionalizar. Palavra difícil, mas saiu. Operacionalizar no dom e não ter amor. Então Paulo orienta, olha só, vocês estão fluindo nos dons, Deus derramou graça a vocês porque vocês se interessaram, buscaram, e Deus pela sua soberania regou essa igreja aqui com dons, mas vocês deixaram o amor. Vocês deixaram a ceia de vocês a bagunça. Vocês trazem o que vocês fazem em casa. E como vocês percebem que ninguém trouxe, fala, pô, só tem o meu bolinho que eu trouxe, mas ninguém trouxe nada. Também não trouxe para comer também não. Paulo falou, quem não trabalha não come. Imagina, usa a Bíblia. Aí comia. Você não tem casa para comer não? Paulo falou isso para eles. Você não tem casa para comer. Não tinha amor, amado. Não tinha misericórdia. Não tinha graça. Tinha poder. Tinha unção. Mas não tinha graça. Aí Paulo fala, sigam o caminho do amor e busquem, nessa versão aqui, e busquem com dedicação os dons espirituais. E eu disse aqui na introdução desse estudo, nós devemos orar buscando esses dons, amado.
Deve haver no espírito do crente o interesse por essa capacitação. Fala, Senhor, o que o céu tem reservado para mim? Senhor, o que o teu Espírito tem reservado para a minha vida? É o dom da fé, é o dom de curar, é o dom de conhecimento, é o dom de sabedoria. O que o céu tem reservado para mim? Senhor, eu quero. Senhor, eu estou disponível, me dê um sinal, me orienta. Mas Deus derrama sobre mim tamanha graça. Busque com dedicação. E eu provoquei aqui, será que alguns de nós oramos assim? Querendo isso? Buscando isso? Paulo disse assim para Timóteo, 1 Timóteo 4,14: não deixes de desenvolver o dom que há em ti. Timóteo, você recebeu o dom, agora não deixe de desenvolver o dom que há em ti. Então, se já recebeu, não deixe de desenvolver, ou seja, aplique. Por exemplo, vou usar um exemplo, a gente vai falar de dom de cura, não é o momento agora, mas alguém que teve uma experiência de cura, ok? Teve uma experiência de cura, não de ser curado, mas de, pela graça e o poder de Deus, curar alguém. Opa! Ele já tem que começar a orar. Senhor, será que o Senhor tem para mim esse dom reservado de cura? Me dê um sinal, Deus. Leva-me aos enfermos, ou traga os enfermos a mim. Traga os enfermos a mim, Senhor. E eu quero ver essas enfermidades caírem por terra, eu quero ver o seu nome glorificado. E ele vai começar a orar. Aí, de repente, mais uma experiência de cura. Irmãos, olha só, por exemplo, ó. Marco Feliciano, certa feita, ele veio aqui, eu não sei se vocês lembram disso ou foram, eu fui. Marcos Feliciano veio aqui no Tênis Clube, eu fui nesse evento. Eu fui. Quem lembra desse evento aí? Eu já era crente nessa época, acho que foi em 2010. Ele veio aqui, uma cruzada aqui. Ele começou a pregar, falando de Marco Feliciano, de quem eu cresci ouvindo, mas depois, maturidade cristã, entendimento bíblico. Marco Feliciano, 2009? Marco Feliciano, 2009, 2010, 2006, pega o DVD dele. Meu irmão, era outro crente. Ele dava Kung Fu e tudo. O cara era doido, o cara era crente doido. Eu vi gente botando enfermidade ali. Eu vi, ninguém me falou não, eu vi. Eu vi gente botando doença brava para fora ali. Ninguém me falou não, eu vi, eu estava lá. Pessoas endemoniando, embolando. Demônio, um monte de crente, todo mundo expulsando. Ele falou, irmão, tem autoridade de Deus sobre a tua vida, expulsa esse demônio ali. E os crentes cheios da unção, ousadia, expulsando os demônios, colocando a mão sobre aqueles endemoniados ali, expulsando aqueles demônios ali com autoridade. Pessoas manifestando demônio e colocando enfermidades para fora. Ele falou, na cruzada dele, ele já tinha os obreiros dele. Ele falou, ó, pode trazer balde aí. Pode trazer balde. Aí aparecia os obreiros assim na frente, assim com balde, assim, começava a orar. Começava o clamor, intercessão, viu um monte de gente, irmãos e irmãs, começava a interceder ali no palco aqui, no Tênis Clube, começava a interceder, a orar mesmo, né? Orar. E as pessoas começavam vomitando doença, trabalho de feitiçaria, coisa saindo dentro da boca, pessoas endemoniando, uma coisa fraca. Deus parou? Deus não parou. A gente parou, Deus não. Então, nós devemos buscar com dedicação e desenvolver o dom que outrora recebemos do Senhor, entendendo que ele é para a edificação da igreja. E esse dom aqui, o dom da fé. 1 Coríntios 12, versículo 9. Diz assim, e a outro pelo mesmo Espírito, ou seja, é o Espírito Santo que concede. É Deus que dá. O homem pode orar, o homem pode buscar, mas é Deus em sua soberania que entrega. E a outro pelo mesmo Espírito, a fé. A palavra em grega ali é pistis. Pistis significa convicção da verdade de algo. Fé no. Convicção ou crença do que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus, com as coisas divinas.
geralmente com uma ideia inclusa de confiança, fervor santo, nascido da fé e unido com ela, relativo a Deus, convicção de que Deus existe e que é Criador, governador de todas as coisas, provedor e doador da salvação, eterno em Cristo, relativo a Cristo, convicção ou fé forte. Então não é a fé soterológica, é uma outra fé. É uma fé forte, brota do fervor, brota do relacionamento com Deus. E como que a gente nutre relacionamento com Deus, amor? Como? Orando. Só orando? Mais o quê? A palavra. Mais o quê? Jejum. Mais o quê? Mais o quê? Oi? Não entendi. Congregar. Mais o quê? Oração. Mais o quê? Opa! Obedecer. Mais o quê? Vida de amor. Vida de koinonia. Vida de comunhão. Vida de perdão, amado. De perdoar. Vida de amar. Vida de receber o dano. Vida de ser caluniado. Aí vai tendo relacionamento com Deus. Com isso, fé. E uma fé forte. Quem recebe essa fé forte, amado, é inabalável. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor. Fé, ali, os que confiam ali, é um sinônimo para fé. Os que confiam no Senhor são como o quê? Já viu o Monte Sião na internet? Pega e entra na internet e vê o Monte Sião. Olha só a referência. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para... Ou seja, ele é irremovível, amado. No Monte Sião lá, já passou terremoto, raio, tempestade, os abalos sísmicos mais terríveis, que ali em Israel ele está entre uma falha tectônica, então ali tem terremotos terríveis. Por exemplo, quando a terra abre e tem aquela rebelião dos filhos de Corá, foi Deus que abriu aquela terra ali. Com o quê? Com o terremoto, Deus que abriu, a terra abriu e comeu todo mundo. Então, o Monte Sião está lá. Então, Deus está falando, quem tem fé em mim é como o Monte Sião, que não se abala. Irmão, quem é crente mais de 15 anos, 20 anos, se eu perguntar quantas coisas você já passou de absurdo na igreja, ele vai falar, o que não está no gibi não, hein? Eu já vi negócio esquisito na igreja. Por que você não saiu? Porque eu tenho fé. Porque eu tenho fé. Eu sei em quem eu tenho crido. Olha, eu não olho para os homens, eu olho para o autor e consumador do quê? Da minha fé. Fé. Então quem tem fé, amado, olha só, vamos lá, Hebreus, vai lá junto comigo. Olha o que é a fé. Alguém leia com fé aí para mim. O crente aleluiado, o pentecostal meio doido. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Opa, só aí. Ora, a fé é o quê? Firme. Firme. Confia no Senhor, só como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então a fé, amado, ela é algo extremamente sólida. Sólida. Em que aquele que a tem, ele tem uma base, que a Bíblia diz que é um firme fundamento. Fundamentos são bases. Bases das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a despeito de a gente não ver as sapatas dessa casa aqui, a gente sabe que ela é bem feita. Por quê? Porque essa coluna aqui, ela é firme, ela é sólida, porque tem um bom fundamento. Então, o crente que não cai à toa é porque ele tem uma fé firme, sólida, ele tem fundamento. E por quê? Porque a fé dele não está baseada naquilo que ele vê, mas naquilo que ele não vê. Voltamos à palavra de Jesus.
Bem-aventurado aquele que não me viu e creu. Aí a gente fica, né, com o saudosismo dos discípulos. Nossa, eu queria ter nascido na época dos discípulos. Tu ia negar. É melhor tu não ter visto o mestre. Tu não veio e tu crê. De repente tivesse lá naquela tropa lá, tu ia negar. E tu não viu e tu crê. E tu é firme. E tu é convicto. Então a fé, ela é um fundamento sólido. Não é a fé comum. Ela não é essa fé comum. Então, acredito eu, pela fé, que aqueles que buscam isso aqui do Senhor, esse dom da fé, com certeza Deus vai conceder. Com certeza Deus vai entregar. Agora, não pode andar de mão dada com a? Não pode. Que fé é ausência de dúvida. Então, peça a Deus a fé e desenvolva ela. Por meio dos eventos e coisas que nós falamos aqui. E esse fundamento é quem? É Cristo, amado. Ele é Cristo. A nossa fé tem que estar pautada em Cristo. 1 Coríntios 3,11 diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento, e lá em Hebreus nós vimos que a fé é o firme fundamento. Então ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Então, o grande problema da fé, tanto a fé comum, quanto o dom da fé, é a incredulidade. É a incredulidade. Eu não botei aqui, mas abra aí, Judas, carta de Judas. Se eu não me engano, esse texto fala sobre isso, sobre a fé comum. Eu não coloquei aqui não, mas veio aqui no meu espírito aqui esse texto da carta de Judas. Quem achar pode ler. Judas. Se eu não me engano é Judas 1,3. Oi? Se eu não me engano, Judas só tem um capítulozinho. Versículo 3, se eu não me engano. Isso. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-nos acerca da nossa comum salvação. Opa, da nossa comum? Salvação. Mas aqui na minha versão, olha só o que está escrito aqui, ó. Continua aí, Glaucio, mas deixa eu só anotar aqui, deixar essa referência, que essa referência é boa, não tinha posto aqui. Continua lendo, vai. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhares diligentemente pela fé, de uma vez por todas, foi entregue ao santo. É isso aí. Nessa versão aqui está assim, ó. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então ele está falando de uma fé aqui o quê? Comum. Comum para quê? Para salvação. Mas até essa fé que é comum para a salvação, se eu não tiver, eu não sou salvo, mano. Nós voltamos lá para Marcos. Quem crê e for batizado será? E se não crer? A Bíblia fala o quê? Até a fé comum já está condenado. Então, se não tiver fé, irmão, Hebreus, a gente volta lá para Hebreus, versículo 6, o que está escrito lá? Quem lembra de cabeça pode gritar. Não, Hebreus 11. Hebreus 11, 6. No 1 a gente leu que a fé é o firme fundamento. No 6 ele fala outra questão. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não é que tem possibilidade. Ele diz que sem fé é o quê? É impossível. Não dá. Não tem condições. Romanos 14, 23, a parte D diz: tudo que não é de fé é pecado. Tudo que não é de fé é pecado. Irmão, olha só, escuta como é que a fé é terrível.
e a incredulidade também. O Cristo, abra junto comigo a sua Bíblia, Marcos capítulo 6. O Cristo estava no seu ministério, pregando, expulsando os demônios, curando os enfermos. E olha o que aconteceu com o Cristo. Marcos 6, 5, versículo 6. Diz assim, vou ler. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da o quê? Da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então note que o Cristo, ele estava ali operando muitos milagres, e a Bíblia diz, não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos. Marcos relatou, ele curou alguns poucos enfermos, impondo as mãos. E estava aí admirado da incredulidade deles. Então, a incredulidade é um agente extremamente negativo à fé. E aquele que ora tem que ter fé, e aquele que está recebendo a oração também tem que ter fé. Agora aqui é o Cristo é o autor e o consumador. Ele é a fé. E aqueles que estavam recebendo do Senhor oração, imposição de mão, estando doente, não tiveram fé para serem curados. Por quê? Por causa da incredulidade. Irmãos, incredulidade e fé não é falar não, tá? Porque falar que tem, todo mundo fala. Agora, aqui que está. A gente vai ver isso na Bíblia. Aqui que está. Porque a fé, ela se movimenta com atitude, conduta, não é com fala. Jesus Cristo disse, você está em Marcos, vai lá para Mateus rapidamente. Olha esse evento aqui. Mateus 21, 19 em diante. A passagem da figueira. Diz assim, Mateus 21, versículo 19. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela frutos, senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. Ou seja, significa que essa figueira aqui, outrora, já frutificou. E ela estava numa condição de ter fruto, porque tinha folha. Se tinha folha, já tinha fruto. Cristo, quando levantou as folhas, não tinha fruto, só aparência, só folha. Ele falou, o quê? Ficou indignado e disse, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedistes na oração, crendo, o recebereis. Logicamente que ele está falando aqui de um monte físico, ele está falando de uma adversidade, de um problema. Se você disser a esse problema, sai, ele vai sair. Mas como? Tendo fé e não duvidando. Não duvidando. Então, amados, nós precisamos de fé. Tem um episódio em que os discípulos pedem, se quiser deixar como referência aí, Lucas 17,5. Eles pedem ao Senhor para acrescentar fé. Contexto do texto, perdão. Então, para perdoar, tem uma dificuldade. Pede fé a Deus, que Ele vai te entregar. E perdão não é sentimento, é atitude. Mas se não está tendo coragem, é porque falta fé. Então, tem que pedir fé ao Senhor. E Deus concede. Vamos ler aqui, ó. Lucas 17,5. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesse fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, desarraiga-te daqui
e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, se eles pedem para acrescentar fé, significa que o Senhor pode nos acrescentar a fé. Agora, os discípulos do Senhor estavam sem fé. Agora chega um centurião e tem o quê? Fé. Mas não só fé. Ele fala, eu nunca vi tamanha fé em Israel. Nunca vi. Então note que algumas pessoas, por ouvir acerca do Senhor, que vem de longe, de repente chega e recebe um milagre antes da gente. Por quê? Porque veio com fé. Veio com fé, não. Isso fez Jesus Cristo ficar maravilhado. Vamos ler essa passagem? Mateus capítulo 8. Interessante, né, que quando Paulo, inspirado pelo Espírito, fala acerca do dom da fé e do dom de curar, ou os dons de curar, como está na Bíblia, os eventos que a gente vê de cura sempre tem a fé ali envolvida. Já reparou? Fé, cura e fé estão sempre de mão dada. Mas no meio sempre pode dar também a incredulidade. Mas quando se tem a fé, a cura manifesta. Vamos lá. Mateus 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. A sua versão está como aí, Glaucio? A sua versão é diferente. Essa página está escondida aqui, mas Isso, mano? engasgou. Que isso, mano? Não, do 7 ao 10 ainda não. Essa página sumiu da minha Bíblia. Já, Que isso? Que Bíblia é essa? Vou cortar isso aí. Tem alguém com uma versão diferente aí? O meu tá horrível tormento, né? Tá o quê? Horrível tormento. Horrível tormento. Meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Então, assim, a fala do centurião, claro que ele quer o resultado, então de repente ele pode ter agravado. Não é assim, as pessoas chegam no hospital, está sentindo o quê? Estou quase morrendo. Vai ser atendido logo, né? Mas ele vai até o Senhor e fala, não, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Olha o que Jesus fala, mano. Eu vou lá e vou dar saúde para ele. Ele está doente? Vou dar saúde para ele. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado sarará. Pois também sou homem sob autoridade, e tendo soldados as minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então Jesus conseguiu ver nessa fala e conduta dele a fé do homem, mano. Era uma fé extraordinária. Então a fé, ela é palpável, ela é sólida. Esse evento aqui é mais gritante ainda. Mateus capítulo 9. A minha mulher do fruto do sangue, né, pastor? Vamos chegar nesse exemplo. Vai a tua fé te curou. Não, ele fala até o inverso. A tua fé te salvou e vai e seja livre desse mal. Ela recebe a cura depois. Mas ela foi para ser curada. Ela recebeu a salvação e depois a cura. A gente vai ler essa passagem. Mas olha esse exemplo aqui. Mateus capítulo 9, versículo 1 e 2. Diz assim, e entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à sua cidade, e estes lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo ao quê? A fé deles. Tem como ver a fé, não? A gente não, mas Jesus vê. Por isso que eu disse, a fé não é manifesta em palavra, mas em conduta, em ação. E vendo a fé deles, e disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo,
perdoados te são os teus pecados. Mas ele estava paralítico, por que Jesus não curou? Mas qual era a urgência? A cura ou a salvação? A salvação. Aí, e Jesus também, logicamente, ele sabia que os fariseus que estavam ali embutidos iam se manifestar logo. E eles, logo ali, quem é esse que perdoa o pecado? Ninguém pode perdoar pecado senão Deus. Aí Jesus, para que saibais que o Filho do Homem tem tanto poder para perdoar pecado, eu te digo, em nome de... Ele não diz isso, não é eu que estou dizendo. Levanta, toma a tua cama e anda. Ele fala, o que é mais fácil? Dizer, levanta a tua cama e anda, ou teus pecados estão perdoados? Mas para que saibais, levanta. E ele levanta. Então note que a fé... Por que esses homens aqui, amado? No mínimo aqui tinha um quarto. Que a cama era uma madeira, 2 madeiras, o leito, o enfermo ficava aqui, um segurava aqui, o outro aqui, ou no mínimo 2, cada um uma ponta, e iam. E Jesus vê a fé deles. Fala, cara, eu tenho que curar esse cara. Porque olha o esforço que eles fizeram. Olha como que eles se mobilizaram. Eles estão acreditando que eu posso resolver. Eu vou resolver. E resolveu. A mulher Sírio-Fenícia, com a filha endemoniada, vai atrás, os discípulos, despega essa mulher que fica gritando atrás de nós. E ela fica ali, não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas até os cachorrinhos comem da migalha da mesa que cabe do seu Senhor. O quê? Grande é a tua fé. Seja feito como é que você pediu. Quando ela volta, a filha dela como é que está? Curada. Grande é a sua fé. Então note que a fé, amados, ela pode desenvolver. A fé pode desenvolver. Na reunião de oração aqui foi coisa linda, terça-feira. Irmãos orando, profetizando, declarando, porque isso está desenvolvendo, amado. São pessoas que estão desenvolvendo, a fé está sendo aguçada, está sendo manifestado ousadia e intrepidez, declarando aquilo que não se vê. Isso é fé. Isso é fé. A mulher saiu, a filha estava endemoniada, ela estava vendo? Não, mas ela buscou a melhora. Por que ela queria ver? A filha santa. Jesus Cristo disse, grande é a tua fé. Olha a fé, robusta. Vamos lá, gente, nessa passagem da mulher do fluxo de sangue. Tem ela aqui de Marcos. Marcos capítulo 5. E sempre lembre, Jesus ele estava indo curar a enfermidade da filha de Jairo. E no meio do caminho, quem atravessa a fila? A mulher do fluxo de sangue. Aí imagina Jairo, amado, imagina Jairo. Ele está indo para curar minha filha, que está enferma, e miseravelmente enferma. E aí vem a mulher do fluxo de sangue e recebe a bênção na frente dele. Ele fala, furou minha frente, furou minha fila, mestre, vamos. Aí chega alguém no meio do caminho e fala, Jairo, não incomode mais o mestre não, tua filha já morreu. Aí Jesus diz o quê? Está escrito aí, acha esse texto aí, Ana. Está escrito aí. 5:21. Não tem mais pessoalmente? Exatamente. Ou seja, quantas palavras negativas vêm a nós, por exemplo, hoje, eu tomei conhecimento que uma colega, uma vizinha ali de próximo da barbearia, ela passou mal no domingo, e eu perguntei por ela, né, que eu não a vi terça, não a vi quarta, e hoje quando eu vi o conhecido, eu falei, pô, fulano de tal, eu não vi ela, cara, fiquei sabendo que ela passou mal no domingo, ela tá bem? Falou, pô, tá internada, cara, tá internada de Sarapuruna, ela teve um AVC. E aí, um que estava, olha só, amado, como é que são as coisas, um que estava perto foi e falou assim, AVC sempre dá sequela, olha, aí já, ou seja, para querer murchar, eu falei, não, mas a gente vai orar e Deus vai livrar ela é uma mulher forte, é uma mulher valente, corajosa, Deus vai levantar ela, vai voltar a caminhar aqui, vai voltar a trabalhar. Então assim, quando a gente ouve essas palavras contrárias, por mais que a pessoa não fala por mal, a gente tem que logo lançar uma palavra de fé, uma palavra de ousadia. Jesus fez isso.
Chegaram para Jairo, não incomoda mais o mestre não, tua filha já morreu. Aí Jesus foi, 21, não é isso? 36? Cadê? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Ou seja, não dá ouvido a essas palavras. Tenha fé, crê somente. E no meio do percurso aparece essa mulher do fluxo de sangue, versículo 30. E logo conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Ela foi para ser curada, mas recebeu salvação. Jesus Cristo olhou a necessidade e falou: não, tu vai ser curada também. Então note o que a fé, amado, ela foi com pouquíssimas energias, mas ela foi buscando do Senhor ali fé. Fé. Então assim, amados, por mais que o diagnóstico seja negativo, sempre tenha fé. Nunca duvide. Nunca se entregue. Nunca aceite a palavra negativa sendo como ponto final. Ah, mas eu acredito. Ah, mas eu tenho fé. O médico passou o medicamento, receita, tudo direitinho, vou cumprir tudo, mas eu creio no milagre do meu Senhor. Eu creio que Ele pode me livrar. Eu creio que Ele pode me libertar. Eu creio que Ele pode lançar essa enfermidade por terra. Eu creio que Ele pode de fato libertar o meu filho, a minha filha, desse caminho de maldição. Eu creio, eu acredito. Eu não vejo, mas eu creio. Isso é fé. Isso é manifestar a fé. E um último texto aqui, tratando sobre a fé. Atos 14, versículo 8. O apóstolo Paulo, ele cura o coxo. Atos 14, versículo 8. Diz assim: estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo, desde o seu nascimento, que nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Então note que Paulo olha para ele e vê que ele tinha fé para ser curado. Ele queria sair daquela condição. E Paulo, com muita fé também, liberou uma palavra profética para ele e ele foi curado. Então, que nós possamos, amados, pedir fé ao Senhor e desenvolver essa fé. Ter ousadia, sensibilidade de ouvir circunstâncias e orar para que Deus liberte. Domingo, quando eu cheguei em casa, tem um casal que eu acompanho um bom tempo já, vocês não conhecem, não é daqui da nossa igreja. A situação da esposa dele é uma situação crítica, das coisas mais terríveis. E que pela fé ele acreditou no matrimônio e ficou ali, o esposo. Pela fé ele acreditou. E domingo ele mandou uma mensagem falando: pastor, muito obrigado por tudo que o senhor tem feito, pelas orações, pelos aconselhamentos. Minha esposa hoje voltou para o Senhor. Pulou aqui no poder, falou em língua e tal. Eu ia falar, mas eu falei: varão, não fique atentado com os dons não, varão. Vê o fruto. Mas ela voltou. Vamos agora continuar orando para ela se consagrar ao Senhor, para que ela comece a produzir frutos dignos de arrependimento ao Senhor. Isso, ó, anos. Mas sempre orando. Quem participa aqui sabe, não, meu? Anos. Orando para a esposa voltar, para a esposa se firmar. Domingo agora ela voltou. Então, é pedir com fé. Às vezes ele falava, eu falei: deu ruim, agora deu ruim. Acabou. Cada vez mais a gente ora, cada vez mais a gente aconselha, cada vez a gente fala, mais a pessoa se afasta. Mas acreditando, crendo que Deus é poderoso para fazer. E Ele faz, ele é Deus.
tenhamos fé. E a fé, ela sempre está ligada ao dom de curar. E aqui tem algumas coisas que a gente precisa dialogar. A palavra grega aqui não tem muito mistério, ela significa meio de cura, remédio, medicamento, cura. Significa isso. Lhes pergunta, mano. Deus pode curar? Tem que perguntar isso. Pode sim ou não? Pode. Tem que perguntar. Pode. Outra pergunta. Ele pode curar todos? Pode sim ou não? Tem um pode, me dúvida, pode? Ou depende? Da pessoa. Que Deus pode? Pode. Agora, se a pessoa não tiver fé, tiver incredulidade, Deus pode? Não pode. Então, curar a todos é o propósito de Deus, amado? Não, curar todos é o propósito de Deus? Hã? Salvar é. Curar não. Por isso que curar é para todos, eu coloquei aqui, é para todos. Deus quer sim curar todos. Mas Ele pode curar todos? Não, porque depende da incredulidade. Né? Deus quer? Ele quer. Mas a incredulidade é um grande problema. E aí, amado, às vezes há aquele grande dilema. Por que Deus não cura? É o propósito dele curar? É, mas por que não cura? Se o propósito é Deus ser glorificado. A gente vai ver exemplos aqui na Bíblia de que homens que tinham, e um deles é o apóstolo Paulo, experiências de cura e deixaram homens que andavam com ele enfermos. Por que ele não curou? Por que Deus não curou ele? Então, note, Deus, Ele quer curar, mas não é o propósito dele curar a todos. Deus cura. Vamos ver isso, biblicamente? Primeiro, uma palavra de Jesus Cristo. Não sei se vocês lembram. Jesus Cristo disse isso aqui. Olha só. Se fosse propósito de Deus curar a todos, Jesus Cristo não falava isso. Mateus 9,12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ou seja, o que ele quer dizer? Tem médico, significa que tem doente, e quem está doente tem que procurar quem? Médico. Então, assim, um pastor, ele deve incentivar a cura, a fé, o orar, o clamar, o jejuar, sim, mas ele deve ser responsável em dizer: faça o exame, vá no médico, mas nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos interceder, e Deus vai operar. Porque senão Jesus não falava. Não necessitam de médico os sãos. Ou seja, você está bem? Estou. Por que você vai no médico? Não sei, vai que ele conta alguma coisa. Não, você está bem. Não, eu vou lá, não vai que ele faz uma piada. Não, mas você está bem, está tranquilo. Os médicos não precisam de são, mas sim os doentes. Os doentes. Agora vamos lá. Timóteo, ele era pupilo de quem? Ele era pupilo de quem? Discípulo de quem? Apóstolo Paulo. A Bíblia fala que Timóteo era um jovem e Timóteo era enfermo. Muitas enfermidades de Timóteo. Você lembra disso? Timóteo não era só um problema, ele tinha muitas enfermidades. Vamos ver? 1 Timóteo 5, 23. O que está escrito aí? Alguém leu, por gentileza? Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, não bebas somente água, mas também um pouco de vinho. Por causa do teu estômago, o apóstolo Paulo está escrevendo para ele: não bebas só água, beba um pouco de vinho. E como é que está na tua versão aí? Por causa das tuas frequentes? Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Por causa das tuas frequentes enfermidades. Como é que está escrito aí, Fernando? Tua? Então, Timóteo tinha um problema estomacal, mas ele também tinha outras enfermidades, frequentes enfermidades. Por que o apóstolo Paulo não orou? A Bíblia não relata. Vamos acreditar que de repente ele não orou? Ele é um homem de oração, que ele tem orado a Timóteo. E por que Timóteo não foi curado?
Será que não? Ou será que não era a vontade do Senhor para curar ele? Ou não era o propósito? Timóteo tinha fé, a gente vê que Timóteo tinha fé, Paulo falava para ele desenvolver e tal, para ele trabalhar isso, não sei o quê. Mas Paulo dá uma orientação clínica. Fala, meu irmão. Eu tinha síndrome do pânico desde os 12 anos de idade, né? Então, para me sair na rua, minha irmã tinha que me levar, meu filho. Então, eu tive uma vida assim debilitada. Aí eu comecei o tratamento, né, com um psiquiatra. E a doutora falou para mim, eu já estava tomando remédio há uns anos, né? E ela falou que eu nunca ia parar de tomar o remédio, porque ele virou crônico. Aí eu falava assim para Deus, por que Deus não me curava? Porque fé eu tinha. Só que às vezes Deus quer levar você numa intimidade, né? Numa profundidade com Ele. Porque às vezes só o sofrimento a gente quer estar mais íntimo de Deus, mais nos pés de Deus, nas horas de aflição, né? E isso causava um isolamento? Se isolava? Causava isolamento. Ficava frita em ambiente com muita pessoa, né? Para mim, vir para a igreja, eu tinha que tomar 2 calmantes, mastigar para fazer efeito rápido, e mesmo assim passava mal. Aí Deus curou. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala isso mais alto, irmão. Deus me curou em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então percebam que Ele é poderoso para fazer. Ela falou, por que Deus me cura? Eu tenho fé. Fala, Beto. Ao lábio, né? Fala, meu irmão. E também, às vezes, a gente permanece como se fosse glorificado. Porque eu estou falando isso, né? Eu tive endometriose, realmente não podia engravidar aos olhos dos homens, do médico. O Senhor foi lá e abriu minha madre. Mas eu ainda continuo com endometriose. E eu me perguntando, Senhor, por que o Senhor ainda não me curou, né? Mas eu hoje entendo por que ainda não fez. Porque as pessoas que me examinam até hoje falam que era impossível de eu engravidar. Então, Até hoje. Até hoje. Caramba. Então é assim, é para ver o nome do Senhor na minha vida mesmo. Porque fala, só o Senhor, e os médicos são bem difíceis, né? De falar isso, de reconhecer, né? Então você engravidou só porque o Senhor permitiu. Porque do jeito que você está aqui hoje, realmente você não poderia ter engravidado. Então hoje eu entendo. Ainda não, né? Graças a Deus, ela não avança, ela estacionou mesmo, mas ela está ali com o nome do Senhor ser glorificado. Glória a Deus. A Evelyn também era um caso desse. Isso. Sofreu de uma endometriose violentíssima. Impossível de engravidar. Vai ver o bebezão dela lá. Aquele tesouro lindona. Violeta, né? Linda menina. Realmente uma flor. Então são coisas que Deus faz, amado, que a gente fala assim, por que para um, por que para outros? É a soberania de Deus. Deus poderia curar o Timóteo, mas não. Tem um outro caso ainda mais tremendo, 2 Timóteo 4:20. E o contexto desse texto aqui é o seguinte, Paulo estava indo para Malta, e ele tinha muitos cooperadores com ele. E um dos cooperadores de Paulo ficou doente, ficou enfermo. Olha que coisa, amado, olha que coisa. Ficou doente. E Paulo, ele tem que seguir. Ele deixa o cooperador dele doente, vai para Malta, e lá em Malta ele cura alguém. Mas olha aqui, ó, 2 Timóteo 4:20. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Aí ele vai para Malta. Olha o que acontece em Malta. Vai lá em Atos 28. Olha isso aqui, irmão. Tem uma grande tempestade em Atos 27. Ele acaba caindo na ilha de Malta. A partir do versículo 7. Vamos lá. E ali próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo, de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado,
pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, ou seja, deram condições ali, recursos para eles, finança, né, tudo aquilo que eles necessitavam, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Não é interessante ou não é, mano? Paulo está com o cooperador dele, que a Bíblia chama por nome de Trófimo. Ele morava em Éfeso, né? E ele colaborava no ministério de Paulo. Erasto fica em Corinto e Trófimo Paulo deixa porque fica doente. Chega lá, Paulo vai e ora pelo pai de Públio e cura. Então assim, será que Públio de repente não tinha fé? Eu quero acreditar que sim. E por que o Deus que curou o pai de Públio não curou Trófimo? Por soberania, pelos propósitos que a gente não sabe, que ainda há de acontecer, por uma coisa mais extraordinária, para que alguém caia da incredulidade e tenha fé, Deus pode fazer isso. Então a luta da fé e a incredulidade, elas sempre vão andar juntas, de mão dada. Então a gente deve acreditar sim, que Deus ele pode e cura, e até hoje ele quer curar. E aqui, Elane falou, síndrome do pânico, tinha, Deus curou, não podia engravidar, engravidou. A Adriana do Glaucio também não podia. O Glaucio veio outro milagre agora, que a médica tinha falado recentemente, a gente vai ter que tirar o bebê. O bebê está lá e vai nascer com a glória do Senhor. Então, Deus fazendo um atrás do outro. A gente está vendo agora a Sara do Rodolfo, um milagre atrás do outro. Eu falei, Sara, esse bebê vai ser regado no joelho, vai ser gerado no joelho. Estava com descolamento, fez o exame agora, acabou o descolamento com a glória de Deus. Está bem, amado. E a gente vai interceder por ela até que esse neném nasça. Adriana, até que esse neném nasça. Como? Pela fé. Crendo num Deus que pode todas as coisas. Eu também vivi isso, né? Renata? Quando eu descobri o câncer, eu estava com depressão e síndrome do pânico. Tá vendo? Aí eu falei com Deus, agora é meu final. Porque eu não acreditava que eu tinha fé. Eu pensei que quando eu descobri aquilo ali eu já ia morrer, eu ia embora. Mas Deus me mostrou que eu tinha fé. Eu assim, confiei tanto, e aqui tantos irmãos também em oração na igreja, todo mundo aqui me ajudando. E eu assim, descobri que eu tinha fé, que eu pensava que eu não tinha fé. E às vezes, como você falou, minha irmã, a dificuldade faz a gente movimentar águas que a gente não enxergava que tinha. Forças que a gente acreditava não existir. Então, quando vem as adversidades, é aí que a gente vê que de fato a gente tinha uma fé que a gente não alcançava. Porque a gente achava que não tinha aquilo. Ah, eu vou morrer. Não, não vai. Ah, agora acabou. Não, não acabou. Então, a fé, ela brota assim, quando essas adversidades, ela vem. E o Senhor sempre opera. Fala, O irmão. Senhor faz da forma que Ele quer mesmo. É. Porque eu lembro que uma vez teve uma vigília, nós não participamos da vigília. Aham. Mas nessa vigília, né, Deus usou o pastor Elvis e falou que naquele momento estava visitando a minha mãe e curando ela de câncer. É. Foi curada. Eu lembro. Ela nem estava Eu na tava. vigília. Eu lembro. Só estava então. Eu lembro. É a soberania do Senhor. É. Exatamente. Então, assim, são experiências que a gente vai tendo, amado, e crendo num Deus de causas impossíveis, amado. Não só esses elementos aqui de texto bíblico, mas de que em nossa vida a gente experimenta isso. E às vezes as pessoas ficam naquela, poxa, mas eu tenho fé, por que Deus não? Eu tenho fé, por que isso não sai? Eu tenho fé, por que porque de repente ainda não é o momento. Mas o que eu devo fazer? Desistir? Recuar? Culpar a Deus? Ou às vezes até para testar mesmo se a pessoa tem fé mesmo, né? Porque você, igual o senhor falou, você falar que tem fé é uma coisa. Eu não anotei aqui, mas tu falou agora, eu lembrei. Tem aldeias aqui que Cristo visitou e não operou muitos milagres, mas depois ele volta lá. E quando ele volta lá, ele cura outras pessoas. Ou seja, as pessoas que estavam lá, não estavam quando ele foi a primeira vez? Estava. E por que elas não foram curadas? De repente não foi o momento, de repente incredulidade. Mas aquelas pessoas foram nutridas pela experiência do outro e a fé começou a... E quando Cristo voltou, elas
tiveram ali o toque do Senhor. Então, amados, como Jesus Cristo disse, não preciso de são os médicos, mas sim os doentes. Mas o nosso Deus ainda é um Deus que cura. Ainda é um Deus que opera maravilha. Ainda é um Deus que opera maravilha por meio da fé daquele que crê. Então, operar em cura é necessário também de ter a fé. A fé. Quando a gente for falar sobre profetizar, por exemplo, a Bíblia fala assim, ó, cada um profetiza na medida da sua fé. Então não é de acordo com a minha fé ou a fé do Fernando. Eu profetizo de acordo com a minha fé. O Fernando profetiza de acordo com a fé dele. Então, conforme a gente vai fazendo nossa fé crescer, a intimidade vai aumentando, Deus vai dando essa experiência. E a gente vai tendo a sensibilidade de transicionar nos dons conforme Deus quer. Aí vai entrega. Aí ele entrega. Então louvo a Deus, amados. E peço aos irmãos assim, não desistam por nada, não fiquem amedrontados por nada, seja qualquer diagnóstico, seja qualquer palavra, seja qualquer situação, seja qualquer dor ou crise em família, permaneça sempre crendo. Crendo. Eu vou deixar aqui só a guisa de informação, esses textos aqui que eu anotei como referente, mas eu acho que o que a gente já falou aqui, os irmãos colaboraram, foram mais do que suficientes, muito mais do que o suficiente. Mas vou deixar aqui esses textos aqui só como referência de informação. Mateus 10, versículo 1, Mateus 4, versículo 23 e 24, Marcos 1, 34, Lucas 6, 17 a 19, Lucas 7, 21, Lucas 8, versículo 1 e 2, Lucas 13, versículo 11 e 12, a mulher que estava 18 anos encurvada, Marcos 6, 12 e 13, Atos capítulo 3, o coxo da porta formosa, Atos 5, 14 a 16, Atos 8, 6 e 7, Atos 14, 8 a 10, Atos 19, 11 e 12, Atos 28, do 8 a 10, e Tiago, capítulo 5, versículo 14, que ele diz, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis, que a oração feita por um justo pode muito ter o seu efeito. Olha a coisa importante aqui nesse texto aqui. Ele fala, está alguém doente? Chama os presbíteros. E unge com óleo, e o óleo ali era um elemento de medicina, né, da época. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Ele diz, confessa vossas culpas uns aos outros. O que eu quero dizer sobre isso? E eu termino aqui. Porque certa feita eu tive uma experiência da seguinte maneira. Uma pessoa pediu visita, teve a visita, e a gente vai conversando, vai orando, e a gente vai tentando ter a percepção do Espírito, do que fazer, do que falar. E eu percebi que a pessoa, ela queria confessar algo e não expunha, não abria. E aquela coisa estava retida. E aí, vamos orar. Pessoa com enfermidade, com problemas, vamos orar. E ora. Manifesta demônio. E diz, eu vou matar. Eu vou fazer, sabe por quê? Porque ela não perdoa. E é por isso que eu vou matar. E ela não vai falar, porque eu não deixo. Então note, amado, que assim, quando o Tiago diz aqui, confessai vossas culpas uns aos outros, Fernando uma vez foi na visita comigo, uma vez Fernando falou isso também, uma outra visita que Fernando foi comigo. Fernando falou assim, tem casos de enfermidade que a cura vem quando se libera perdão. E nessa situação que eu estava, em particular, a pessoa manifestou. E o demônio falou isso aí. Então assim, quando tem coisas que a gente deve dizer para quem deve ouvir, não guarda, fala, desabafa, confessa e deixa. E a Bíblia diz, quem deixa alcança do Senhor o quê? Misericórdia.
Então, Deus quer curar? Quer. Deus quer libertar? Quer. Mas a pessoa também tem que lançar fora aquilo que ele faz mal. Lança fora. Fala lá. Eu estou lembrando aqui que a gente foi uma vez na casa de uma pessoa, a pessoa não é dessa igreja não. Sim. E o que acontece? Essa pessoa confessou com a boca dela que ela tinha ódio de uma pessoa e ela não queria perdoar de forma alguma. Aí sabe o que foi falado para ela? Não lembro se a gente estava junto, acho que a gente estava junto. Não vou falar aqui porque as pessoas conhecem. Aí foi falado para ela, se ela não perdoasse, aquilo ia causar uma enfermidade nela. E ela precisava perdoar. E ela entrou no ouvido dessa pessoa. E hoje essa pessoa se encontra em cima. A gente estava junto. A gente estava junto. Eu lembro, lembrei agora. Então assim, ó, são situações que a gente vê a doutrina regando a experiência, não a experiência a doutrina. Que são coisas que a gente vê, ouve, e vê se concretizar se a pessoa não se posicionar. Então assim, tem muitas situações que às vezes não ocorrem por coisas que a gente não sabe, que a gente não tem o conhecimento, só Deus sabe. A gente vai, às vezes, pela direção do Espírito, algo pode ocorrer, mas às vezes não ocorre porque a gente não tem o conhecimento e a pessoa retém aquilo ali, guarda. E aí, irmão, é difícil, porque Deus ele quer operar, mas ele quer que você libere, ele quer que você creia, porque sem fé é o quê? É impossível. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Depois aqui do dom de curar, é mais profundo ainda. Daria até para ter colocado aqui junto aqui a operação de maravilha, e a outro profecia, e a outro dom de discernir os espíritos. De repente eu trate desses três aqui numa pancada só, porque depois a gente vai aqui a outros variedades de línguas e a outro interpretação das línguas. De repente aqui a gente vai ficar 5 anos, entendeu? Falando sobre esse assunto. Então assim, não falte, amém? Talvez na próxima quinta, permitindo o Senhor, eu vou tratar desses três, e na outra oportunidade aqui, sobre variedade de línguas, e a outra, interpretação das línguas. E aí talvez no final, ou se der tempo aqui quando a gente tratar do dom de línguas, eu fale do todo do que estava acontecendo em Corinto, como exemplo para a gente não seguir, para que não aconteça no nosso meio. Porque isso tudo aqui só foi ensinado para eles por causa daquilo que eles deveriam estar fazendo e não estavam. E eu vou tratar disso daí como um fechamento. Vamos orar nessa hora? E ore a Deus dentro daquilo que você ouviu, dentro daquilo que o Espírito ministrou a você, com fé, com graça, e pedindo ao Senhor que de repente Ele possa trabalhar na sua vida e através da sua vida, que você é uma ferramenta, um instrumento de Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, se chegamos ao Senhor, Deus, exatamente nessa hora por meio da oração, é um meio de graça que o Senhor nos confiou. E a mediação ela é feita por meio do Teu Filho, nosso Senhor, porque Ele disse que ninguém chegaria ao Pai senão por Ele. Por isso, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ouça nessa noite. E clamamos ao Senhor, Deus, nessa noite, se nós não temos fé o suficiente, que o Senhor acrescente fé a nós. A fé suficiente para remover montanhas. A fé suficiente para expulsar os demônios. A fé o suficiente para orar sobre os enfermos e eles serem curados. A fé o suficiente, Deus, para ter ousadia e intrepidez para falar da sua palavra com coragem. A fé e ousadia, Senhor, para profetizar sobre a nossa vida e a vida de outras pessoas. Por isso, Deus, acrescenta cada vez mais fé em nós, Senhor, porque precisamos da Tua graça, precisamos da Tua unção, precisamos, Deus, sermos revestidos do Teu Espírito Santo. Por isso, Deus, vai trabalhando a vida da Tua igreja da maneira que o Senhor quer, Deus,
vai distribuindo os dons conforme a sua vontade, para aquilo que for útil, Senhor, porque na verdade ninguém é inútil para o Senhor conta conosco. Por isso vai trabalhando na vida de cada irmão meu, cada irmã minha nessa noite, vai derramando graça, unção, sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de revelação, profecia, dom do Espírito Santo, dom da fé, o dom da cura. Deus revela a sua vontade a cada um de nós, Senhor. Nós estamos aqui disponíveis. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, passeia com o teu Espírito em nós e no meio de nós. Vai trabalhando, Deus, tocando desde a planta da cabeça, a sola do pé. Aquele que precisa, Senhor, de cura, que seja curado. Como o obreiro Fernando falou aqui, vai tocando nos tecidos, vai tocando nos músculos, vai tocando, Senhor, no sistema cerebral, vai tocando no coração, vai lançando por terra, Senhor, toda a pressão alta, ó Deus, vem entupida, Deus, em nome de Jesus Cristo, síndrome do pânico, depressão, tudo aquilo que atormenta o teu povo, Senhor, venha ser repreendido nessa noite. Ah, Deus, em nome de Jesus Cristo, vai passando em revista, meu Pai, vai tocando o fígado, o rim, o pulmão, ó Deus, pneumonia, venha ser repreendido agora, em nome de Jesus, Senhor. Todo espírito de enfermidade, Deus, venha cair por terra nessa noite, pelo poder que é no nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, vai cuidando da gestação da Adriana nessa hora. Nós clamamos ao teu santo nome, ao teu poderoso Espírito, Senhor. Vai dando saúde, Deus, alívio nessa hora. Vai dando os nutrientes necessários. Nós vamos ver essa criança, Senhor, aqui nessa igreja, com saúde, andando, caminhando, glorificando o teu nome, meu Pai. Quero ver teu parto bem sucedido para a glória do teu nome, meu Senhor. Da mesma sorte, nós clamamos pela Sara. Ó Deus, que essa gestação da Sara venha ser um poderoso testemunho. Ó Deus, quantas lutas ela teve, quantas lágrimas ela derramou, Senhor, quantas vezes ela ficou entristecida, quantas vezes a fé dela, Senhor, foi na lona, ela não acreditava, ela já tinha desistido, Senhor, mas tudo, Deus, que é impossível para os homens, é possível para o Senhor. E o Senhor operou um milagre na vida da Sara, oh glória. Por isso nós estamos dando saúde àquela criança no ventre dela. Vai trabalhando na mente dela, Senhor, na mente da Adriana. Vai dando coragem, vai dando fé, vai tirando todo medo, toda barreira, toda dificuldade, toda dúvida, Senhor. Venha ser removida agora, pelo poder que é no nome de Jesus, Deus. Que a Sara venha ter uma gestação tranquila, uma gestação segura. Que todos os traumas, pânicos e medo, Deus, venha cair por terra em nome de Jesus. Que ela possa desfrutar nesses últimos meses, Senhor, desta gestação com graça. Que ela possa tirar foto, oh glória. Que ela possa ter um chá de revelação, Senhor, um chá lindo. Tudo possa ser perfeito para a glória do teu nome. Exalta o teu nome, a vida da Sara, do Rodolfo, em nome de Jesus, Senhor. Vai visitando aquela casa nessa hora. Vai visitando aquele quintal. Ó Deus, toda palavra de inveja, toda palavra de maldição, espírito de contenda, fúria, ó Deus, que operou naquele casamento para destruir, não conseguiu. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor estava lá, como um cordão de 3 dobras, que não se arrebenta facilmente. O Senhor tem sustentado aquele matrimônio para a glória do teu próprio nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem trabalhado na tua igreja. Vai trabalhando poderosamente, Senhor, nos dando ousadia, intrepidez, Pai, para clamar o Senhor, porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus poderoso. Ah, Deus, diz a tua palavra que tu é o mesmo ontem, hoje, eternamente será. E nessa hora, Deus, eu oro também pela vida do meu irmão Almir, Senhor, tem sofrido, Deus amado, com problemas pulmonares. Ah, Deus, dá poder no sangue de Jesus, dá poder no nome de Jesus, Senhor. Vai visitando o Almir nessa hora, vai tocando no pulmão dele, na saúde dele, vai visitando a casa dele, a sua esposa Denise, o seu filho Igor, Senhor, vai visitando aquela casa, aquela família. Ó Deus, toda palavra de maldição, Senhor, tudo aquilo que foi entregue nos terreiros, na esquina, na cachoeira, Deus, com maldade, Deus, contra a vida do Almir, da família do Almir, Senhor, venha cair por terra, em nome de Jesus, Senhor. Que o Almir venha ser curado, Deus, em nome de Jesus. Que o Almir venha ser liberto, em nome de Jesus. Que a Denise venha ser curada, em nome de Jesus.
que ela venha ser liberta em nome de Jesus, Senhor. Te louvamos, Deus amado, pela vida do Lúcio que aqui se encontra, pela vida da Rosita que aqui se encontra. A poderoso Deus vai tocando, Senhor, nos tecidos, no músculo. Ó Deus, louvado seja o teu nome, meu Pai. Vai visitando a casa, vai liberando sobre eles saúde, vai liberando sobre eles graça, unção do alto. Dê uma experiência poderosa, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ao Lúcio, a Rosita, Deus, para a glória do teu nome. Como a tua igreja tem clamado por ela, louvado seja o teu nome, Senhor, porque ela está aqui. Tem passado pelo vale sombrio, mas o Senhor tem sido com ela. Ó Deus, sustenta pela tua destra forte, sustenta com a tua destra poderosa. Seja o Senhor ao lado dela, que o anjo do Senhor possa estar acampado ao lado dela, ao lado do Lúcio, para a glória e louvor do teu nome, meu Senhor. Guarda a tua igreja, Senhor. Livra a tua igreja de todo mal, de toda seta maligna. Ó Deus, quando a palavra maldita, como foi dita, Senhor, acerca dessa minha colega, Deus, venha cair por terra em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, nesse exato momento, uma vez mais, pela vida da Neuma, que se encontra internada em Saracuruna. Deus, em nome de Jesus Cristo, visita aquele leito nesse exato momento. Vai passando em revista lá naquele leito, vai tocando em todo o sistema cerebral dela. Deus, eu creio que ela vai sair daquele leito sem sequela nenhuma. Eu vou falar para a tua igreja aqui, para a glória e o louvor do teu nome. Eu creio que a Neuma vai sair de lá, Senhor, perfeita, andando, falando, trabalhando, ó glória, glorificando o teu nome, Senhor. Que a Neuma venha ser curada em nome de Jesus, Senhor. Eu oro por ela, eu intercedo por ela. Como a gente tem intercedido, Senhor, também pela vida Marina. Vai tocando na mente, Deus. Vai mudando a mentalidade. Vai operando com libertação. Deus, todo pacto consciente, inconsciente, Deus, com aquilo, Senhor, que não te agrada, venha ser anulado nessa hora. Passe em revista nessa casa. Deus, em nome de Jesus Cristo, liberta, cura, opera, Senhor, na vida Marina, meu Pai. Tu és poderoso para quebrar as cadeias, os grilhões, Senhor. Envia somente uma palavra e ela sarará. Da mesma maneira, Senhor, eu oro pedindo para a Neuma, envia somente uma palavra e ela sarará. Em nome de Jesus, dê a vitória. Glorifica o teu nome. Lança fora todo o medo daquele que tem medo de dormir sozinha, tem medo de escuro. Em nome de Jesus Cristo, lança fora esse medo maligno, diabólico, Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o El Shaddai, aleluia. Por isso glorifica o Teu nome, Senhor, no meio da Tua igreja. Eu oro, Senhor, para que a gente viva esses milagres, para que o Teu nome venha a ser sempre exaltado, para a edificação da Tua igreja, para testemunho da Tua igreja, Senhor, para que o Teu nome venha a ser exaltado e conhecido no meio de todos e por meio de todos, Senhor. Muito obrigado por essa noite, pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua unção, pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor. Cremos nessa vitória. Amém. E graças a Deus. Se lembrarem, amados, estejam sempre orando. Neuma, é o nome dessa minha vizinha lá. E ela vai sair dessa em nome de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, com todo aquele que crê, com todo aquele que recebe. Se você não tem, se diz amém. Amém. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Se o Senhor é por nós, Quem será e contra operando o nós? nosso Deus, Quem impedirá? ninguém pode pedir. A todos a paz do Senhor, Deus abençoe. Domingo